Oi, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre adição e subtração de radicais. Não saiam daí! Bueno, galera, vamos lá para nossa aula sobre adição e subtração de radicais. Para começo de conversa, nós temos que ter uma coisa bem clara na nossa cabeça e vocês podem tomar nota lá. Para adicionar e subtrair radicais, tem uma condição. A condição é que os radicais sejam semelhantes. Então, eu só posso adicionar ou subtrair radicais se eles forem semelhantes. Mas o que são radicais semelhantes? Radicais semelhantes são aqueles que têm mesmo índice e mesmo radicando. Prof, mas eu não me lembro o que é índice e o que é radicando. Então, vamos retomar lá. Índice é o númerozinho pequenininho, aquele que está lá na raiz, que quando não aparece é porque é raiz quadrada, que daí pode estar oculto, tá? E o radicando é o número que está dentro da raiz. Nesse caso, eu tenho o índice 3 e 3 e eu tenho radicando 5 e 5. Logo, esses dois radicais são semelhantes, certo? Porque a semelhança não depende do número que aparece na frente, tá bem? Então, vamos lá. Eu tenho alguns exemplos para a gente fazer de algumas adições e subtrações aqui. E aí, a primeira coisa que a gente tem que verificar é a semelhança, tá? Ó, raiz quadrada, radicando 5 são semelhantes. Então, eu posso subtrair. O que é preciso que vocês entendam aqui? Existem várias formas de subtrair, mas a ideia principal é, se eu tenho esse 7 na frente, é como se eu tivesse 7 raízes de 5. Raiz de 5, mais raiz de 5, mais raiz de 5, mais raiz de 5, mais... Até formar 7 vezes. Se eu quero tirar duas raízes de 5, é como se eu tivesse a 7 e tirasse duas raízes de 5, tá? Eu iria ficar somente com 5. De que forma que a gente pode resolver isso? Eu posso operar com os números que estão na frente e copiar uma vez só a raiz. Então, 7 menos 2 raiz de 5, eu vou fazer o cálculo somente do 7 menos 2, vai ficar 5 raízes de 5 e acabou a minha conta. Terminou. É simples, não é? Então, para a gente adicionar ou subtrair radicais que já são semelhantes, é muito simples. Tem mais um aqui, ó, letra B. Eu tenho duas raízes de 7, eu tiro 6 raízes de 7 e eu adiciono mais uma raiz de 7. Agora complicou porque tem 3? Não, vamos por partes. Eu vou primeiro colocar no parêntese só os números que estão na frente. 2 menos 6 mais... Como não tem nada na frente dessa raiz, quer dizer que é um só. Quando é um, a gente não precisa escrever o número 1, tá? Então, 1 raiz de 7. Alguém pode estar se perguntando aí, mas eu não quero colocar dentro do parêntese, eu posso fazer direto? Pode, não tem problema nenhum, tá? Só cuidado com as operações para não se perder. Aqui, por exemplo, eu vou primeiro juntar os que são positivos, né? Então, 2 mais 1 eu tenho 3. Isso aqui é como se fosse 3 menos o 6 daí, né? E aí eu vou, sinais diferentes agora, eu vou diminuir conservando o sinal do maior. Então, 3 menos 6, eu vou ficar com menos 3 raiz de 7. E aí acabou, tá? Então, de novo, vocês têm a possibilidade de fazer isso direto. De que forma? Se eu tenho duas, tiro 6, eu vou ficar com menos 4. Menos 4 com mais 1, menos 3. Tranquilamente, tá bem? Agora, olhem esse exemplo 3. Exemplo C. Eu tenho 5 raízes de 3 e eu quero adicionar com raiz de 12. Posso, professora? A princípio, como está, não. Mas vamos ver se isso vai ser possível. Por quê? Eu tenho raiz quadrada, isso tá tranquilo, mas o meu radicando não é o mesmo. Eu tenho aqui o radicando 3 e aqui eu tenho radicando 12. Então, eu preciso fatorar, eu preciso simplificar para ver se isso aqui poderá ser alguma raiz de 3.
tá? Por quê? Sempre eu vou tentar comparar aquele menor, né? E principalmente porque esse aqui é um número primo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 12 e eu vou fatorar ele aqui, ó. Vou usar aqui no cantinho como se fosse um rascunho, tá? 12 eu posso dividir por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, e por 3, que dá 1, tá? Aí, prof, eu não tô lembrando desse processo que tu tá fazendo. Volta lá no meu canal, procura os outros vídeos de introdução e de simplificação, que vocês vão relembrar tudo isso aqui. Aqui, como eu tenho raiz quadrada, eu preciso agrupar de 2 em 2, ó. Era a raiz de 12. Então, agrupando de 2 em 2, fica 2 na 2 vezes 3, tá? Esse 2 corta, esse aqui sai pra fora, fica 2 raiz de 3. Agora, não ficou semelhante? Ficou. Então, eu posso fazer isso. Então, eu vou copiar aqui o 5 raiz de 3, mais o raiz de 12, que eu simplifiquei e ficou 2 raiz de 3. E agora sim, eu vou juntar as duas raízes de 3. 5 com 2. 5 raízes de 3 mais 2 raízes de 3, 7 raízes de 3. Certo? E agora vamos para a última, ó. A última eu tenho 3 raízes diferentes. Como os radicandos são todos diferentes, eu não tenho como somar dessa forma, assim como na letra C. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar fatorar e simplificar o máximo que der para ver o que a gente faz. O 8 aqui, por exemplo, ó, eu vou transformar aqui, eu vou usar essa parte de baixo como rascunho. O raiz de 8, ó, é 8, que dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Como é raiz quadrada, eu preciso agrupar de 2 em 2 para cortar. Então, eu só consigo agrupar uma vez. Fica 2 vezes 2. Corta aqui, esse sai para fora e esse fica ali dentro. O raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2, tá? Muito bem. Vou fazer do 50 já aqui também. Raiz de 50. Só para mim ver o que vai dar. 50 eu posso dividir por 2, que dá 25, por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Junto esses dois, fica 2 vezes 5 na 2. Corta esse 5 sai para fora, fica 5 raiz de 2. Muito bem, agora eu vou voltar na minha questão para me organizar. Tá, mas olha aqui eu tinha raiz de 8, que dá 2 raiz de 2, mas eu tenho um 3 na frente. Esse 3 eu tenho que multiplicar pelo que vem. Então, ó, 3 vezes o raiz de 8 eu vou substituir por 2 raiz de 2, mais 10 raiz de 2, menos, aqui eu não tenho nada na frente, ó. Então, o raiz de 50 eu posso escrever como 5 raiz de 2, certo? E agora aqui primeiro eu vou resolver a multiplicação, ó. 3 vezes 2, 6 raiz de 2, mais 10 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Agora é só juntar porque estão todos os radicais semelhantes. 6 mais 10, 16 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. 16 menos 5, 11 raiz de 2 e acabou a nossa conta. Beleza? Aí se vocês estiverem pensando lá, tá, prof, mas eu tenho um exercício lá que eu fatorei e um deles não deu com raiz de 2. Não tem problema, junta a raiz de 2 com raiz de 2 e deixa aquele outro separado, tá bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam bem. Um beijo para todos e bons exercícios!